Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso MotivaCast. Nosso episódio de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que a maior dívida que muitas mulheres carregam não é no cartão de crédito? É na alma. Hoje o papo é com uma mulher que virou a chave da própria vida. E hoje ensina milhares de mulheres a fazerem o mesmo. Ela fala de dinheiro, mas o saldo que ela te ajuda a conquistar vai muito além da conta bancária. Criadora do método Salto Financeiro, mentora de transformação emocional, empresária, palestrante e inspiração para quem busca liberdade. Hoje o MotivaCast recebe com entusiasmo e propósito Silvia Tressino. Silvia, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre coragem, liberdade e sobre boletos. Quantos temas maravilhosos, Jordana. Muito obrigada por abrir o espaço, por ter a clareza de trazer esses fundamentos, que são os emocionais e os financeiros. Nós queremos muitas vezes dar o salto da vida, enquanto não conseguimos nem dar um passo. Então, essa abertura, esse espaço para um assunto tão importante, que só cresce, graças ao trabalho como o seu, é gratificante. Me faz realmente querer sempre estudar mais, trazer mais informações para que a vida das pessoas seja realmente transformada e modificada pela ação e pela clareza que elas vão conseguindo ao longo do processo. Que maravilha. Eu trouxe a Silvia aqui hoje, gente, nesse podcast, porque nós fizemos um encontro esses dias, foi um encontro fechado, né? Um encontro ali de mulheres, para a gente falar sobre gestão emocional, sobre gestão financeira. E depois, muitas mães me procuraram e falaram assim, vocês sabem que eu estava chorando assistindo aquela aula, e eu chorei porque, na minha ignorância, eu pensava que eu estivesse fazendo a coisa certa, e eu não estava fazendo nada certo. Então, vocês estão vendo o tanto que é importante esse assunto, às vezes a gente pensa que não, né? Mas o tanto que é importante, porque às vezes uma mulher pode achar que não, isso é besteira, mas para outra vai fazer uma diferença danada, né? E quando essas mulheres se reúnem, o poder de uma mulher, quando ela começa a andar junto com outras que estão buscando crescimento, isso toma uma proporção. Nós vimos isso no dia do encontro. Isso. Quantos olhares se modificando, quantas histórias se encontrando ali. E a dúvida de uma, a dor de uma, parece... Não, a gente não consegue explicar, mas as dores se encontram. Uhum. Tem uma explicação para isso. Existe algo muito maior a ser feito dentro de todas as áreas, que é o acolher, o servir. Muito bom, isso mesmo. E, Silvia, me diz uma coisa, você fala muito do salto, né? Mas antes de ensinar alguém a pular, a saltar, você teve que cair? Olha, muitas vezes, muitas vezes. Muitas vezes a gente cai e só entende o nosso tamanho depois que a gente levantou. Depois de muito tempo caindo realmente, levantando sem uma estrutura emocional, hoje eu ainda caminho, lógico, vou trabalhar muitas questões emocionais, porém hoje eu já levanto com mais clareza. Sempre que eu caio, eu não faço aquela contabilidade de quantas vezes eu caí. Uhum. Eu faço a conta de quantas vezes eu me levantei. Então, a minha primeira queda, podemos dizer assim, uma queda grande, houveram outras na vida, mas o que me fez tomar um olhar diferente para a minha vida foi quando eu, aos meus 34 anos, com um filho de 6 anos, fiquei viúva. Descobri que meu marido estava com câncer em dezembro e em março eu já não estava mais com meu marido. Então, assim, tudo meteórico, tudo... Sabe quando passa um filme? Quando você tem um diagnóstico que vem muito claro na sua mente. Eu não sei te explicar o que foi. Mas, para mim, no momento em que eu peguei o diagnóstico junto com meu marido, eu tinha certeza que o meu tempo era contado. E a frase na cabeça foi essa: não pensa, só vai, o seu tempo está contado. Então, eu desliguei, eu fui no piloto automático.
E essa ação do piloto automático, Jordana, ela nos defende. Só que quando você cai na realidade, e só piora, dependendo do quanto nós demoramos para procurar essa ajuda, parece que o buraco fica ainda maior. Eu neguei o luto durante 6 anos. E vou expor uma coisa aqui para algumas mulheres que vocês podem até ficar chocadas, quem vai assistir. Eu guardei as cinzas do meu marido durante 6 anos debaixo da minha cama. Como uma pessoa que guarda um marido debaixo da cama durante 6 anos consegue seguir a vida? E aí, quando você me pergunta qual foi a primeira queda, foi voltar para casa e entender que não era só sobre o dinheiro. Era uma base que eu tinha, eram 3 pontos muito fortes. E eu passei a ser os 2 pontos. Eu passei não a ser ponto. Eu não era mais um dos pontos. Agora eu tinha que ser os 2. E o que acontece se a gente tem essa base aqui? O peso fica muito nessa aqui, ó. Eu tive que me cuidar muito para não sobrecarregar o meu filho emocionalmente e financeiramente, não gerar escassez, porque já vem aquele contexto da coitado, ele está sem o pai, e aí ele não vai ter tantas possibilidades. E eu sempre trabalhei isso de uma forma diferente. Eu falei, você vai fazer tudo que todo mundo faz. A única diferença é que seu pai não está presente com você de corpo, ele não está de corpo, está de alma, está de coração. Então, a nossa primeira queda, muitas vezes, é o nosso primeiro degrau. Eu não te digo que é o primeiro salto, mas ele é o primeiro degrau, onde a gente entende o tamanho da nossa força. Até ali, Jordana, eu não sabia. Eu, literalmente, não sabia a força que existia dentro de mim. Ali eu descobri. E é bonito, porque eu descobri não pela versão Sílvia, eu descobri pelo olhar da mãe Sílvia. Eu comecei a passar o mesmo vazio, tristeza e apatia que estava na minha vida e no meu coração para o meu filho. Isso ficou nos olhos, ficou no corpo, ficou no coraçãozinho dele. Você tem noção do que é você olhar para o seu filho e não ter vida nos olhos dele? Foi isso que aconteceu comigo. Então, é forte. E me ajudou muito a crescer. E é isso que eu desejo para todas as mulheres que hoje são mães, mãe solo, mãe atípica, todo tipo de mãe. Quem não é mãe, mas cuida de outras pessoas. Nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional. Com certeza. Porque quem cuida de outra pessoa também precisa se cuidar. Sim. Isso a gente fala muito sobre isso, né? Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. A gente vê muito isso com as mães atípicas, com as mães de pessoas com deficiência. Elas esquecem de si, né? A gente sabe que é difícil. Esses dias eu estava assistindo uma live que o médico disse assim que a mãe contou para ele que ela era uma grande maioria das mães que têm crianças com deficiência, a grande maioria, infelizmente, elas são abandonadas, né? E ela contou para ele que o maior desejo dela era conseguir ir ao banheiro sozinha, né? Porque ela cuidava só de um filho autista, grau de esporte 3, bem severo, e para ela conseguir tomar um banho, para ela conseguir ir ao banheiro, ela precisava chamar a vizinha. Então, era o único momento que ela tinha que ela conseguia estar ali, sozinha e pensando e fazendo, né, a sua higiene. Era o momento que ela tinha para pensar. Então, a gente nunca sabe onde está a dor do outro, né? Não. E essa única vizinha que ajuda, essa mãe, é a rede dela. Por isso que eu falo que a gente precisa tanto de uma rede, né, uma rede de apoio para as pessoas que querem se levantar. Elas precisam ter alguém, nem que seja uma amiga, nem que seja uma vizinha, nem que seja alguém da igreja, alguém da escola, né? Isso é muito importante.
Que bom que você conseguiu. Elas precisam, Jordana. E eu te digo, às vezes o primeiro obstáculo não está nas pessoas que estão de fora, na pessoa que cresceu, ouvindo que você dá conta de tudo sozinha, Sim. que você é mulher, que você faz tudo sozinha, porque mulher dá conta de fazer tudo de uma vez só. E tem algumas falas que elas vêm da infância, Sim. que elas são muito fortes. E elas levam consequências. Nunca dependa de um homem. Isso, lá no teu inconsciente, é nunca confie em um homem. Isso faz com que as nossas relações sejam frágeis, com que a dependência emocional seja mais fácil de aparecer. E com que essa mulher não comece no processo de se anular aos poucos. Porque ela não consegue nem conceber que ela pode pedir ajuda. Isso. Que pedir ajuda é fraqueza. E vem aquele sentimento de eu não quero incomodar a Jordana. Se eu precisar falar sobre o meu filho com a Jordana, ela é tão ocupada, eu vou incomodar. Eu só vou saber se eu te perguntar. Jordana, estou passando por uma situação complicada com meu filho. Você pode me ajudar? Eu só sei quando eu abro minha boca. E muitas ainda não conseguem. Não conseguem. Mas a partir disso aqui que você está fazendo, Jordana, algumas assistem. Sim, a gente espera que o nosso podcast chegue a muitas mães que não puderam estar conosco, né? Naquele encontro, aquele dia, a gente sabe que é difícil, e que chegue a muitas e que possa ir, se a gente conseguir mudar uma, duas, três famílias, três mães que sejam, mudar o pensamento delas, já é de bom tamanho, né? Uma vida transformada já valeu a pena. Exatamente. E deixa eu lhe perguntar, você acha que toda mulher tem uma dívida emocional com ela mesma que precisa ser quitada antes dela prosperar? Algumas. Tudo começa lá na nossa base. Tudo depende do que a gente escuta, do que é nutrido dentro do nosso coração. Então, essas dívidas emocionais, elas já começam com o padrão. O que é que nós vemos? O que é que você viu na sua infância? O que é que você escutou? Qual era o padrão? O padrão emocional, quando alguma coisa acontecia, pais que chegavam em casa, que batiam, que explodem e que às vezes é agressivo, gente batendo na porta, agiota, quantas vezes você ser despejado da casa, muitas mentoradas relataram isso. Porque eu cansei de passar por necessidade, de não ter comida, de ver a minha mãe não comendo, porque sabia que os filhos precisavam comer. A gente que é mãe, a gente sabe que isso dói só de falar. Imagina a dívida emocional que essa mulher tem. Ela já começa com uma dívida emocional com a mãe, porque a mãe deixa de fazer as coisas, a mãe vai abdicar da vida dela e às vezes vai continuar numa relação abusiva porque não tem força para sair, em nome dos filhos. Olha como a dívida, que as pessoas não falam sobre isso. Só de falar dessa, a gente já abre para outras. Então você já passa a ser um motivo para que a sua mãe não prospere, para que a sua mãe tenha carregado um peso por você. E o que é que na vida as mulheres vão acabar fazendo? Elas buscam uma forma de honrar a mãe. Sim. Como? Carregando pesos igualzinho, padrão que elas viram em casa. Isso é interessante porque a minha mãe, né? A minha mãe, ela abriu mão de trabalhar para cuidar das filhas, né? E eu já pensei o contrário. Eu dizia a ela que eu nunca ia deixar de colocar a minha carreira, de trabalhar para cuidar dos filhos. E que eu só iria ter um filho o dia que eu tivesse condições de cuidar do meu filho. Eu não sei se isso foi bom, se isso foi ruim. Mas eu estudei, eu passei em 2 concursos, né? E eu fui mãe aos 34 anos, porque foi a idade que eu quis. Sim. Né? Que eu estava preparada para ser mãe, que eu estava preparada para cuidar do meu filho. E eu falei, eu vou fazer diferente de você, mãe. Eu vou continuar trabalhando, né? E vou conseguir cuidar dos meus filhos. E olha isso.
E aí eu ainda tive um filho com deficiência. Aí eu vejo, às vezes, muitas mães falando, eu tive um filho com deficiência, eu não consigo trabalhar. Consegue. Consegue, nem que seja dentro de casa, gente. Nem que seja dentro de casa, né? Você vai ter ali uma forma de ter uma renda. Porque eu falo que a independência financeira, ela nos liberta. Né? Meu pai sempre foi muito bom para minha mãe. Ele não me ligava. Ela tinha o dinheiro que ele dava, mas era dele. Isso. Não tinha o Né? crescimento da mulher enquanto profissional. Isso. E aí eu não quis aquilo. Né? Hoje eu tenho minha independência financeira, tenho meu casamento, vou fazer 30 anos de junto, né? E eu não dependo. Se eu não quiser, claro que lá em casa tudo é feito com muito consenso, mas eu cresci com isso na cabeça, né? Eu não vou depender de ter um homem para me sustentar, não é isso que eu quero. Eu não sou feminista não, tá, gente? É só uma concepção minha concepção. Tanto que eu sou aposentada da Polícia Civil e eu não paro, né? Eu não paro, estou sempre em busca de alguma coisa para eu não ficar ali. Esses dias o meu marido falou, né? O Leandro falou, você não nasceu para ser dona de casa. Não nasci para ser dona de casa. Eu nasci para estar ali trabalhando e para estar... Não que eu não deixe, que eu não cuide da casa, eu cuido. Mas não é o meu foco. E eu acho que cada mulher tem o seu foco, né? Tem mulher que nasceu, que gosta de estar ali, que quer ficar igual foi minha mãe. Tem mulher que não, gente. A gente tem que respeitar isso. Isso. Né? E não existe certo e errado. Né? Não é a prova que te desclassifica, você errou, você acertou. Isso. Você até comentou isso no dia, a gente pode até voltar um pouquinho na nossa reunião. E o meu filho deu certo, meu filho não deu certo. Você deu um exemplo que eu acho que mexeu muito com todas as mães ali. Às vezes você tem um filho, você se planejou, como você colocou, eu só quero ter um filho quando eu já tiver a minha independência financeira, mas não foi pautado na dor. Como você coloca aqui, você tem um casamento de 35 anos. 30? Vamos chegar, eu estou colocando 35 porque já é para chegar. Vamos colocar 50 que chega. Amém. Quantos casamentos conseguem chegar a 30 anos hoje, Jordana? As relações são muito... Se não der certo, a gente separa. Quantas vezes a gente não escuta isso? Se não der certo, a gente separa. Porque a pessoa já casa pensando assim, né? É muito fácil. Né? E também, tudo muito rápido. Né? A gente não está dizendo que tem que ser rápido ou que tem que ser, mas às vezes não tem uma estrutura emocional. A pessoa segue para um relacionamento por uma dependência, por uma falta. Isso. E isso me mostra e me diz muito sobre você quando você fala que dentro de um lar onde você observou um padrão, a sua mãe sentia essa falta. Você não fez disso uma dor, mas você cresceu com isso. Você trouxe para a tua vida uma outra realidade. Uhum. E isso muda a visão dos teus filhos para a vida também. Isso. Eles vão querer ser independentes, eles vão buscar, eles têm um exemplo de casamento, eles têm um exemplo financeiro e emocional. Todo mundo aqui é perfeito? Você é perfeita dentro da tua relação e nunca errou com os teus filhos? E nós estamos em uma construção. Agora, deu certo? Deu certo. 30 anos. Deu super certo. Está dando, se Deus quiser. Então, é sobre isso. Eu acho que não tem erro ou acerto. E esses padrões, normalmente, o que nós fazemos? Ou nós copiamos ou nós vamos repelir. E ainda podemos crescer. Eu gosto do terceiro. Nem copiar, nem repelir padrão. Mas é crescer com a situação que você tem. Isso. Pautado na sua realidade mesmo. Não é na realidade nem da sua mãe, nem do seu pai. Hoje você é adulta. Isso. E você pode escolher. Você falou, mãe, eu escolho ter outra vida. E que lindo, sua mãe, de onde estiver, não sei se sua mãe ainda é viva. Está lá em casa, com Alzheimer, Nossa. e eu cuido dela hoje. E como é que deve ter sido para ela ouvir isso da filha dela? Que hoje é independente, é madura. Ela achou bom. Ela sempre me incentivou a isso, né? Eu imagino. Eu lembro que eu estava viajando e ela me ligou e falou assim, olha,
abriu o concurso para a polícia. Eu era professora da Fundação Educacional. Mãe, você não queria fazer? Aí eu falei, queria. Então vem embora logo, porque senão vai fechar a inscrição. Gente. Então, assim, aí eu vim, fiz a inscrição e ela na torcida, né? Eu acho que talvez fosse um sonho dela. Ela sempre gostou muito dessa coisa de, né? Eu não sabia. Até então eu não sabia, né? E aí eu fiz o concurso da Polícia Civil, passei no concurso e ela sempre... minha filha é policial. Aí eu falava, mãe, não conta. Não fica contando isso para ninguém. E ela fazia questão. Então, talvez ela ela se enxergou nessa minha conquista, né? Se enxergou ali vamos dizer assim, no que eu consegui, né? Isso é bom. Pode ser que ela tenha sentido uma cura através da sua vida e entendido que quanto de amor ela te entregou e quantos resultados, quanta coisa boa ela viu acontecer na sua vida. Isso é muito bonito. E hoje, quando você traz isso de ela estar dentro da sua casa, você cuida da sua mãe, cuidar de uma pessoa na sua velhice, na sua inutilidade, como diria o padre Fábio de Mello, né? É muito amor. Sim. Porque eles voltam a depender. E aí nós lembramos de quantas vezes nós dependemos. Isso. Quantas vezes a gente deu trabalho. Teimosia, não querer fazer. Isso, exatamente. É essa vida, né? Maravilhosa e que nós precisamos olhar com clareza. E com gratidão também. Com certeza. Vamos para a nossa próxima pergunta. Você já encontrou mulheres com salários altos e autoestima baixa? Muito mais do que a gente imagina. Muitas mulheres, elas vão na força do braço. E quando essas mulheres voltam para casa à noite, normalmente estão sozinhas, frustradas, chateadas, não pedem ajuda. E quando se quebram, Jordana, elas não quebram pouco. Quando se quebram, normalmente, a consequência é gigantesca. Porque são mulheres que normalmente já atingiram um padrão muito alto. Quando essa mulher quebra, ela leva muita gente com ela. E eu não estou dizendo só financeiramente, não. Emocionalmente. Porque ela passa a ser um padrão para as outras. Nossa, como a Jordana é forte, como ela conseguiu, e de repente tu quebra. E aí aquela mulher que se espelhava em você, ela olha para você e fala, mas como assim? Se a Jordana quebrou, quem sou eu? Então, quando a gente fortalece uma mulher, que é o que a gente falou, quando a gente fortalece uma, a nossa missão já está sendo realizada. Essas mulheres muitas vezes precisavam de um abraço, elas precisavam de um acolhimento. Mas tenta chegar perto dessa mulher e dar um abraço. Você não consegue, porque ela não permite. E são barreiras emocionais. O dinheiro ali é o de menos. O dinheiro essa mulher vai fazer, vai triplicar, vai quintuplicar o dinheiro. Mas nunca vai ser suficiente. Porque o vazio dela é emocional. Ela não tem uma dívida emocional, ela tem um vazio emocional. Então, vamos dizer que o descontrole emocional, ele rouba o dinheiro e também os sonhos. Rouba. O descontrole, ele te rouba a vida. Ele te rouba possibilidades. A impulsividade. O que é agir no impulso? Eu não quero pensar, porque se eu tiver que pensar, eu sei das consequências. E se eu sei, eu tenho que pagar o preço. Quando nós pulamos essas etapas todas, você não deixa de pagar o preço. Só que você paga esse preço e ainda passa a se sentir frustrado, chateado, fracassado. Fracassado é uma palavra muito forte. Sim. A gente para falar, até para falar ela é pesada. Então, a pessoa que tem gastos impulsivos na vida, ela tem ímpetos impulsivos no seu emocional. Sim. Ela não para respirar. Você sabe que eu trabalhei em delegacia de fraudes, né? Não. E não tinha um dia, Silvia, que a gente não tinha uma ocorrência de uma mulher que foi vítima de um golpe amoroso. Vazio emocional. Vazio emocional. Mulheres formadas, concursadas, de alto nível,
né? Mas que são carentes. Isso. Alvo fácil. Alvo fácil. Porque elas são estudadas. Isso. Estudadas por pessoas que não estão ali numa boa intenção. E que fazem isso simultaneamente com várias outras mulheres. Várias outras, sim. Geralmente o golpista, o Dom Juan, vamos dizer assim, ele está envolvido com muitas mulheres ao mesmo tempo, né? Isso. E quando essa mulher enxerga isso, Jordana, você trabalhou na delegacia, você vai saber falar até melhor sobre isso. Quando ela enxerga isso, ela não consegue acreditar no que aconteceu. Ela caiu nisso. Isso. Ela fica inerte. Como foi que eu não vi isso? E quando ela vai voltando, quando a clareza emocional vai se instalando, aí ela vai trazendo cada informação. Era o telefone, era a viagem, era a desconexão. Tudo começa a fazer sentido. Isso. Só que lembra do que eu falei do impulso? O que eu não vejo, eu não preciso processar. O que eu não preciso processar, eu não sei, então eu não pago o preço. Não paga na hora, mas paga caro depois. Paga caro depois. A gente perguntar, existe uma emoção específica que mais gera um rombo financeiro? Essa seria uma delas. A dependência emocional. Uma mulher que ela não é que ela não recebeu amor, a gente precisa colocar as palavras no lugar correto. Todas nós recebemos amor. Só que muitas vezes a nossa base, normalmente pai e mãe, responsáveis, quem cuidou da gente, eles entregaram amor do jeito que eles sabiam entregar. E nós, muitas vezes, entendemos que não recebemos esse amor. E quando eu entendo que não recebi amor, como é que eu vou saber o que é o amor? Então, qualquer migalha, qualquer pouquinho de atenção, e principalmente uma mulher forte, você concorda comigo que uma mulher forte, quando ela abre a guarda e fala, nossa, alguém teve coragem de chegar perto de mim, eu desse tamanho aqui, a pessoa me enfrentou, a pessoa não te enfrentou, ela te estudou. E ela foi no teu ponto fraco, você abriu guarda, ela entrou. Uma mulher que já era fraturada, essa mulher se abre para um relacionamento facilmente de novo? A gente espera que, depois disso, essa pessoa procure ajuda. Sim. E ainda procurando ajuda, ela vai passar por um longo processo até que isso aconteça. E tem que tomar cuidado para não cair novamente. Porque se ela não se curou daquele vazio, pode ser que ela caia de novo. Eu não sei se era isso que acontecia quando você atendia mulheres. Às vezes, algumas vinham já de outros relacionamentos abusivos, né? Sim. Eu vim de um relacionamento abusivo, eu era vítima de violência doméstica. Agora eu achei o cara certo. Sim. Né? Ele me dá flores, ele me leva para jantar. Só que o cara certo não é, na verdade, o cara certo. Ele era o cara, não deixava de ser um abusador, né? Não deixava de ser um estelionatário, um golpista, que estava o quê? Se aproveitando dessa fragilidade. Então, muitas vezes, ela caía novamente, só que agora de forma diferente, né? Ele faz tudo, ele me bate. Não, mas ele só me bateu uma vez. Ele coloca tudo em casa, não falta nada para os meus filhos. O que é ignorado é que antes de um tapa, antes de um soco, antes das palavras duras, começa a alteração do tom de voz, começa o desrespeito, começa aquela sensação de tornar a pessoa invisível aos seus olhos, ignorar, fazer com que a pessoa se sinta diminuída. E dentro do que ela entende que ela é boa. Isso. É a manipulação. Pessoas são manipuladas nas suas partes mais vulneráveis, mais sensíveis. E quando essa fratura emocional está muito exposta, não adianta você chegar de fora e falar para essa mulher, olha, você não está vendo o que está acontecendo? O que acontece? Muitas mulheres iam lá, hoje eu acho que nem pode mais retirar a denúncia, depois que se faz, isso mudou. Mas o que acontecia? Elas faziam a denúncia, voltavam para casa, apanhavam de novo, iam lá e retiravam a denúncia. Isso. E, infelizmente, algumas vinham a falecer depois por conta de agressão ainda vem, repetida. Né? Eu falo para as mulheres que, assim, é um ciclo, né? É um ciclo. A violência, ela tem um ciclo. Então, ela começa com muito amor, com muito carinho, aí ela começa com desrespeito, com xingamento, você não presta, aí ele vai diminuir a mulher, né?
Ele vai bater na mulher. Aí bateu. Quando ela tem coragem, ela vai à delegacia. Aí ele pede desculpas, aí começa tudo de novo. Quando ele não tem mais o que fazer, ele vai lá e faz o quê? Quando a mulher desiste dele de verdade, ele mata. Isso. E existe um ponto alto aí, Jordana. Sim. Essa pessoa ela começa a ser isolada de todo mundo, Sim, da família, sim. dos amigos, porque se existe alguém que alerta, essa pessoa não é boa, ela passa a não ser uma boa amizade. Isso. A família passa a ser um problema, porque você não está privilegiando o nosso relacionamento. Então, tudo que era para ser a sua base, o seu grupo de apoio, passa a ser colocado para você como um problema, e você já está vulnerável, você vai... É como se a gente fosse entrando no casquinho da tartaruga ali para caber na caixinha daquela pessoa. E a gente esquece quem a gente é. Exatamente. O outro passa a fazer o que ele quer com você, você vira uma marionete. É complicado isso, né? E como é que a gente sai disso, né? Porque não adianta a gente falar só do desafio. Nós saímos disso quando a gente consegue fortalecer uma mulher, quando a gente começa dando a mão para essa mulher, dando um abraço, porque nós acabamos de falar sobre isso. Muitas vezes não é o que você vai falar, é você chegar e dar um abraço, ela sentir que ela não está sozinha. E pode ser que aquele abraço e aquele acolhimento dê força para ela falar assim, opa, eu não estou sozinha aqui, não. Agora eu encontrei com a Jordana e ela vai passar a se abrir com você. Então, nenhuma ajuda é pequena. Quando a gente fala assim, mas eu não vou fazer isso, eu não vou entrar nessa relação, não é sobre meter a colher. Isso. Você não precisa se envolver, mas se for o caso, se a coisa estiver muito séria, eu acho que a gente também não pode fazer essa vista grossa. Porém, faça o que você pode. E nada do que você achar que é pequeno é pequeno. É um sorriso, é sentar do lado de uma mulher que você vê que não está muito bem. Muitas vezes a gente está aqui, ó, o celular está aqui, você está navegando em outras coisas e tem alguém bem ali na sua frente, visivelmente pedindo ajuda. Só que a gente está tão fora da realidade, tão dentro dessa caixinha, no automático, que é gostoso ficar aqui? A gente não passa o dia inteiro aqui? E essa questão financeira, Silvia, ela é tão envolvente também nessa questão da dependência financeira, né? E da dependência emocional, que eu vou te contar, que eu tive uma colega de trabalho, né? Que ela se envolveu com muitas dívidas na época, ela era policial também, e ela não conseguiu sair desse ciclo de endividamento, né? Mesmo com a ajuda da família que ela teve, ela entrou num ciclo de depressão e ela acabou tirando a própria vida dentro da delegacia, na nossa frente. Nossa. Então, você vê quão grave é isso. Às vezes a pessoa pensa... Essa semana eu vi alguma reportagem sobre a mãe que tirou a vida do filho porque estava com dívida no jogo do Tigrinho, o policial que se matou semana passada porque estava com dívida. Então, as pessoas, elas entram nessa questão do endividamento e o emocional vai para o buraco junto. Elas entram numa questão emocional muito complicada que leva para o buraco. Isso. Na verdade, a gente vê como os números, a gente vê a parte final aqui, a pessoa está com dívidas. Na verdade, ela já estava com um problema. Estava com problema. Ela né? não resolveu. E não adianta você dar, se você for lá, para uma pessoa endividada hoje, Jordana, ela está devendo 50 mil e você quitar a dívida dela, ela vai achar um jeito de dever 100 mil reais. Sim, eu sei disso. Não é dinheiro que resolve a questão de uma pessoa que tem dívidas. Aí tem muita gente que não entende isso. Fala, gente, mas como não é dinheiro? Não é sobre dinheiro. Não. É sobre um padrão. Por qual motivo uma pessoa faz uma dívida atrás da outra? E às vezes a gente vê isso em pessoas que têm situação financeira boa, né? Sim. A pessoa tem um bom salário, a pessoa ganha bem, mas ela está toda... Não consegue. Não consegue sair. O dinheiro chega na mão, parece que você tem que fazer alguma coisa com aquele dinheiro. E não é uma coisa boa. Normalmente você tem que dar um fim nesse dinheiro para que você volte àquele ciclo de falar que você precisa de mais. E aí você recebe, você fala assim, mas como é que pode? O dinheiro vem para a minha mão e eu não consigo, o dinheiro não fica. Não é porque o dinheiro não fica. Você não acredita que você merece ter dinheiro, que você merece ter uma boa vida. Pasme, a gente sabe disso.
Qual lar que muitas vezes essa pessoa foi criada? Qual a estrutura que ela teve? Não é lógico, não é racional. Mas quando ela cresce, ela começa a ter possibilidades, ela não conhece aquela realidade. Para ela é algo novo, é inadmissível. E ali ela não está honrando o pai e a mãe. O pai e a mãe sofreram tanto, a infância foi tão difícil. Como é que ela agora, pode ter uma vida diferente? Como é que eu vou comemorar? Eu vou jogar a minha felicidade? Eu já ouvi essa expressão. Eu vou jogar a minha felicidade na cara da minha família? Quantos casos de mulheres e homens, que a gente está falando mais para as mulheres, que se tornaram pessoas muito bem-sucedidas dentro da sua família. Tem família que tem homens, e a mulher se torna uma mulher bem-sucedida. Nem assim ela é, muitas vezes, validada naquele meio, por ser mulher. E ali no meio onde ela deveria ser respeitada e validada, ela não é. E aí é onde a gente vai ter a mulher que faz aquele caminho do meio. Ou ela vai repetir, ou ela vai repelir, ou ela vai crescer. A boa notícia é que os filhos dessas mulheres que crescem, eles quebram esse padrão familiar, porque quem está em volta começa a ver o comportamento diferente. E aí as coisas começam a mudar. Vamos lá. Você fala que liberdade não é gastar o que quiser. Né? É escolher o que faz sentido, né? Sim. Quando alguém te pergunta hoje, você poderia ter um carro de 500 mil, Jordana? Se eu poderia? Poderia. Mas Você precisa de um carro de 500 mil? Cabe dentro dos teus planos, do que você estipulou para a tua vida? E do que é que você teria que abrir mão hoje para ter o carro de 500 mil? Muitas vezes as pessoas estão vivendo do status. Sim. Elas querem vender o status. E aí a gente compra o que a gente não pode para agradar quem nem gosta de você. Exato. E a pessoa não sabe nem da tua realidade, ela não te conhece. E para pertencer a um grupo, a gente sabe que existe isso. Algumas pessoas se afundam financeiramente porque querem viver um padrão de vida que não cabe. Então, se você toma decisões pautadas no que o outro pode, eu vou te dar uma notícia para quem está escutando a gente. Se o outro pode, está fazendo ou não, não é uma questão sua. Você tem que olhar para a sua vida e entender o que cabe. Não é sobre cortar gastos. É sobre usar o seu dinheiro de forma inteligente. É conseguir ver o dinheiro que se você gasta 5, se você faz 5 mil, 10 mil, 100 mil no mês. O que acontece quando mais da metade desse dinheiro está ali disponível para você? Você vai achar um jeito de gastar? Ou você vai investir, vai aplicar, vai abrir um novo negócio? Dinheiro faz dinheiro. Para quem tem uma relação boa com ele. Porque onde tem dinheiro e não tem uma relação limpa, você sempre vai querer cortar, vai viver na escassez. E é aquele padrão que a gente falou. Por que o dinheiro nunca fica? Porque a tua raiz lá está te dizendo que você não pode ter dinheiro. Nunca é sobre cortar. Até porque quando corta, já parou para pensar? Você já fez algum projeto na sua vida, não fez, Jordana? Que exigiu aquele período que a gente chama de um período de deserto. Com certeza. Renúncias. Junto com toda a escolha, ela vem de mãozinha dada com a renúncia. Não pense que você vai fazer uma escolha e não vai acontecer nada. Então, se você fez uma escolha e tem a renúncia, qual é o tempo dessa renúncia? Qual é o peso dessa renúncia dentro da tua família? E falando financeiramente, isso foi acordado entre você e seu marido, isso se estende aos filhos? Porque o dinheiro vai virar um elefante na sala. E aí a gente muitas vezes escuta isso, vira para o filho e fala, não, mas nós não podemos fazer isso. Olha o que essa criança... E aí gera a escassez. Quando tudo é conversado e é combinado, meu filho, você lembra daquele plano que nós fizemos? Então, para que a gente atinja esse plano aqui, a gente precisa fazer essa escolha aqui. E se nós fizéssemos essa outra opção aqui? Não tem peso, porque é fruto de uma escolha.
Então, a gente não vai cortar, a gente vai sempre multiplicar o uso inteligente do nosso dinheiro. Quem sabe até gastar em mais coisas, mas coisas que façam sentido para você. E não aquele gasto vazio, aquele gasto para preencher. Eu quero preencher um vazio, então eu vou lá e gasto. Isso acontece muito. Tô triste, eu vou bem ali no shopping gastar. Eu mereço. Né? Mimimei. Mimimei. Olha como Olha acabei. agora a conta que chegou no final do mês para você. Né? Você acredita que muitas mulheres continuam presas? A gente voltando a essa parte dos relacionamentos, né? Por medo de como vão se sustentar sozinhas? Muitas. Muitas, né? E não, a verdade não é essa. Porque muitas vezes essas mulheres são as mulheres que sustentam a casa. A gente sabe que hoje, a grande maioria, né, das mulheres, ou elas estão sustentando sozinhas, ou elas estão ali dividindo. Isso. E essa mulher não consegue enxergar. Como ela não consegue respirar, ela não consegue refletir e não consegue responder, ela não chega nesse raciocínio de qual é a segurança que ela tem dentro desse lar. Porque se ela não tem uma segurança emocional, ela não tem uma segurança financeira e ela não tem uma segurança física, qual é a relação que mantém esta mulher neste lugar? É uma dependência da existência do outro, porque se eu não estiver com esse homem, quem vai me assumir? Quem vai me aceitar com os meus filhos? Eu vou ter que começar tudo de novo e ela não consegue perceber que ela já tem tudo nas mãos. Alguém precisa vir de fora e, com carinho, com amor, mostrar que ela tem isso tudo. E, às vezes, é uma frase, Jordana. É o abraço acompanhado de uma frase. É uma validação. É um elogio. Porque essa mulher está tão acostumada a ouvir coisas que fazem com que ela se sinta diminuída, que quando aparece uma frase de elogio, ela nem sabe receber. Como você está bonita hoje, Jordana? Olha seu brinco, seu colar. Não, nem está bonito. Eu coloquei qualquer coisa quando eu saí de casa. É a dificuldade que as pessoas têm de eu não posso estar bonita. Isso. É minimizar. E a gente está falando de beleza por quê? Porque essa é uma questão que mexe com as mulheres. Essa comparação também, a gente começa a comparar. E o ambiente que essas mulheres estão inseridas, normalmente é o mesmo ambiente. Então, o que ela vê à volta dela? Ela vê mulheres que estão enfraquecidas e não têm coragem de sair do relacionamento. Quando elas colocam a cabeça para fora e para aí, tem alguma coisa diferente aqui fora, elas começam a tomar força. E esse é um caminho delicado. Porque quando essa mulher começa a tomar força, esse homem começa a entender o que está acontecendo. E aí a gente vai por um caminho que inspira cuidados. Porém, é por isso que essa mulher vai desistir? Não. De forma alguma. É isso, mulheres. Não desistam. Não desistam. Continuem, porque a vida de vocês, das pessoas que estão conectadas a vocês, ela é preciosa. E a mais preciosa de todas é a sua. Porque é bem parecido com aquilo do avião. Antes de salvar alguém, a gente precisa, quando a gente está no avião, colocar máscara. Sim. Se eu não estou bem, como é que eu tenho condições de te ajudar? Isso. Então, às vezes, e tem um outro ponto aqui que eu acho muito legal. Eu citei a minha história. Eu, sozinha, não conseguia ver a apatia que a minha vida tinha. Mas, pelo meu filho, eu consegui reagir. Então, se você não consegue fazer por você, faça pelas pessoas que estão com você, que se inspiram, que te admiram. E até aquelas que não te admiram, mas que estão ali perto de você, que você sabe que se você muda, a vida delas vai melhorar. Então, quando a gente não sabe por onde começar, a gente começa pela gente mesmo. Começa onde está toda a base. E falando nisso, o método Salto é a sua criação. Isso. Né? Em poucas palavras, qual é o coração do seu método? E por que ele funciona?
coração do meu método é trazer a clareza. E ele não é um método engessado. É por isso que ele funciona. O que nós vemos muito, Jordana, é planilhas na internet. Organize a sua vida financeira em 30 dias. Minha querida, você passou 30 anos tomando decisões totalmente truncadas. Uma planilha vai resolver a tua vida? E aí eu chego lá e te ensino a colocar informações em uma planilha. Não é sobre informação. Quando você está registrando o seu padrão financeiro, você está registrando a sua dor. E é por isso que muitas pessoas não fazem o gerenciamento. O meu método é trazer clareza para o que está acontecendo no emocional, deixar essa pessoa forte, capaz de olhar para as dores dela e falar assim, agora eu consigo caminhar. Pode ser que seja um pouco desafiador no início, um pouco, estou suavizando. Eu já conversei com pessoas, eu atendo homens, mulheres, meu público maior é o feminino. Eu já me posicionei frente a um homem que ele realmente não fazia parte daquela família, ele passava por ali. E ele estava com problemas financeiros. Aí ele procurou, só que a culpada era quem? Era a mulher. E coincidência, essa mulher não estava na mentoria, mas ele fazia a mentoria no meio da sala dele. Essa mulher escutava tudo. A minha mentoria, ela não é só para essa pessoa que contratou. É aquilo que eu falo. Quando eu cuido de você, Jordana, eu estou cuidando de você e dos seus. Eu sempre vou querer saber quem são seus filhos, quem é o seu marido, como é que está a sua relação com eles. Então, a diferença do método é essa. Não é o salto que você vai dar baseado nos padrões, na planilha. Ou se você caminhar e você der 2 passos dentro da minha mentoria, pode ser que sejam os 2 passos que você precisava para andar sozinha. Uma mentoria não resolve a vida de ninguém. Se as pessoas entram em processo de mentoria acreditando que aquilo ali é a salvação da vida delas e que elas não vão precisar fazer mais nada, a mentoria te ensina, ela te dá um caminho. Mas o mentor mesmo, ele nunca vai fazer por você. O bom mentor, ele não faz por você. Ele te fortalece para que você faça. E ele te fala palavras duras. Uma pessoa que gosta de você, Jordana, está disposta a ter conversas difíceis com você. Sim. Porque se eu posso falar para você algo de forma respeitosa que você não vai gostar. Você fala assim, não, aí você está ultrapassando um limite. Se eu estou disposta a correr o risco de perder a sua amizade por algo que eu estou vendo que está te machucando, e ainda assim eu tenho essa conversa com você, quer dizer que você importa para mim. Agora, se eu bato no teu ombrinho e falo assim, tá tudo certo, Jordana, olha para isso não, as pessoas estão falando porque tem boca. Então, esse tipo de coisa que a gente começa a olhar. Dentro da mentoria eu falo sobre tudo. A gente passa pelo casamento, como é que está a relação ali, está boa, está ruim, né? Está alimentando? O que é que você está alimentando dentro da tua relação? O que é que os teus filhos estão vendo? Porque o número que está lá no extrato, ele é só um número. Mas esse número é o resumo de todas as escolhas que você vem fazendo na vida. E a mentoria é linda por isso, porque ela te mostra que o número não te define. É a história que você escolheu contar até aquele momento. Sim. Tanto que a gente vê famílias muito humildes e que vivem muito bem com o que elas têm. Sim. Né? Porque elas estão colocando o dinheiro no lugar certo. Quando nós colocamos o dinheiro como nosso Senhor, acabou. O dinheiro precisa nos servir. Uma casa é diferente de um lar, a gente sabe. Sim. Em um lar tem espírito, tem a tua essência. Em um lar, o que parece pouco torna-se muito. Em uma mansão, o que parece muito, se não tiver o cuidado, se perde. Sim. Isso não é uma regra, não quer dizer que pessoas milionárias não são felizes. Muito pelo contrário. Quanto mais dinheiro nós temos à nossa disposição, mais nós conseguimos servir, nós conseguimos realizar os nossos sonhos. E um ponto aqui, sonhem, gente. As pessoas estão desistindo de sonhar. Quando a gente pergunta qual é o teu sonho, a pessoa fica assim.
Isso existe? Ela não sabe nem qual é o sonho dela. E dentro das suas mentorias, né? Tem alguma história assim que é inesquecível, que te abalou, que te fez chorar, que você nunca esqueceu? Tem algumas, e aí são duas que me abalaram de uma forma diferente. Uma foi a de um homem que chegou e ele já tinha 3 filhas. E o contexto dele é: estou embaraçado nas minhas dívidas. Eu olhei para o contexto, e essa mentoria era feita com outro amigo, que é um especialista em PNL, um treinador, já com 10 anos de prática no mercado. Falei: Silvia, topa esse desafio? Eu falei: vamos. Quando a gente foi entender o contexto daquilo tudo ali, a raiz daquela situação financeira era uma desestruturação em casa, no lar, emocional. O casal já não andava mais junto. E ele queria retomar, ele queria salvar aquilo ali a qualquer custo. Nós, como mentores, nós não falamos fique ou saia. Nós fazemos perguntas para que a pessoa entenda qual o caminho ela quer tomar. Então, ele precisou visualizar esse caminho ao longo do tempo. E foi muito forte no dia que eu perguntei para ele. Ele falou: mas as minhas filhas gostam de ir ao shopping. Mas muitas vezes eu não tenho como fazer isso com elas. Nesse dia, eu olhei e falei assim: tá, o que é que seria mais importante para elas? Eu não esqueço desse dia da reunião. Se você estivesse com elas, em qualquer lugar, que fosse no gramado da sua casa, estendesse uma toalha, fizesse um piquenique, um lanche com o que tem ali, pega a bola, pega um jogo. As suas filhas não estão pedindo para ir para o shopping, elas estão pedindo a sua presença. Só que a forma como você foi educado lá atrás, as suas fraturas com teu pai, te dizem que você pode compensar com dinheiro. E é isso que você tenta fazer. Não só na tua relação com os teus filhos, mas com a tua mulher, que também tem fraturas emocionais com o pai e que viu um pouco do pai dela em você. Então, olha como a gente está caminhando aqui. Hoje, eles estão separados. Mas a relação com as filhas que ele construiu de respeito, inclusive de respeitar a mãe, dentro da essência dela, é maravilhosa. Então eu falo assim: Silvia, mas a mentoria não deu certo, ele separou. Não é sobre isso. Nós não sabemos aonde mora a felicidade do outro. Hoje ele tem o lar que ele gostaria de ter. Hoje ele tem uma outra pessoa que tem valores alinhados ao dele. Valores pessoais. Essa história de que os opostos se atraem, eu acho que os opostos se distraem. Então, isso que aconteceu. Esse foi um dos casos, e o outro foi de uma das pessoas assim que me surpreendeu. Eu não sabia da história dele. De repente, eu recebo um livro, ele contando a história da vida dele. E eu percebia que a mentoria toda caminhava numa atmosfera um tanto pesada. Era um ex-dependente químico, que acabou se relacionando com uma mulher que também era ex-dependente química. Eles eram missionários de uma igreja e queriam crescer. E assim, a gente sabe, não estou fazendo crítica aqui a religião nenhuma, mas que qualquer tipo de fé que te coloque em um caminho que te impeça de olhar para tudo, não é algo que vai te fazer bem. E ele entrou nisso: eu quero viver a missão, eu quero viver a missão. E não estava dando certo viver aquela missão. E ele estava só se afundando mais. E eles queriam entrar no processo de adoção. Como é que eu, como mentora, olho para essas pessoas e falo: vocês não podem adotar um filho? Comecei fazendo perguntas. Como é que está a estrutura de vocês? E nesse dia eu pedi para eles desenharem. Falei: qual é o sonho de vocês? Nós queremos uma casa. Eu falei: então tá bom, eu quero o desenho dessa casa. Mas eu não quero o desenho dessa casa feita só por ela, eu quero por vocês dois. O que tem nessa casa? Onde essa casa fica? Qual a cor dessa casa? Eu quero o mais real possível. E eles sempre vinham fraturados. No dia que eles vieram com esse desenho, eles vieram muito fortes. E foi incrível. Nesse dia, eu lembro que tudo para mim fez sentido. Toda a minha jornada até ali, ele era
uma daquelas pessoas que estava no massacre do Carandiru. Ele precisou se passar por uma daquelas pessoas que estava morta ali para não morrer. Isso ele conta no livro. Sabe quando eu fui descobrir isso? No final da mentoria. Quando eu entendi o tamanho daquele homem, o tamanho daqueles desafios e o quanto ele se desconstruiu para estar ali, frente a outra mulher, que teoricamente estava dizendo o que ele tinha que fazer, e as brigas, eles saíram. Teve um dia que eu estava no atendimento com os dois, Jordana, e simplesmente eles brigaram na minha frente, eu fiquei esperando a briga terminar, ele levantou e saiu. Eu falei, podemos seguir? Podemos. Ela continuou, eu falei, fica calma que ele volta. Saiu, se acalmou e ele voltou. Ela, como é que você sabia que ele ia voltar? Eu falei, porque eu sabia. Então, quando volta, já volta mais calmo. É o refletir, é respirar, refletir e responder. Então, as mudanças que a gente vê na vida das pessoas e por que é que faz sentido para mim? Tem como a gente mensurar a dor desse homem? As coisas que ele passou? Não. Muitas vezes ele acordava à noite e nesse dia, assim, eu fiquei muito impactada por ela, porque eu sou mulher. Dependendo da forma como ela tocava ele se tornava uma pessoa agressiva. Olha o tipo de situações que a gente enfrenta. A gente normalmente fala de violência masculina, mas isso supita, isso passou da violência masculina. Ele fazia algo que já estava no inconsciente dele. É fato que essa relação ficou frágil e que hoje sim eles têm um filho, que é adotar, uma menininha que eles adotaram, e depois que eles adotaram o casamento acabou. Tinha estrutura? Não. Não tinha. E aí quando as necessidades começaram a bater a porta, o que é que aconteceu? Uma mãe abandona um filho? Ela não abandona. O que aconteceu foi que uma das partes acabou se ausentando. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que está errado. E hoje ela tem essa força, Jordana. Hoje, quando eu olho para ela, ainda converso com ela, ela falou, eu descobri a força que eu tinha. Então, isso me impacta muito, porque é uma história muito forte de uma pessoa que tinha tudo para ser improvável. E, contra tudo, hoje ela tem a filha dela, que era o sonho dela, e está fazendo dar certo dentro da realidade dela. Que bom, imagino quantas histórias, né? Ah, tem várias. Algumas a gente nem conta, porque são assim, se a gente contar, a pessoa sabe que é a história dela, e pode ser que ela se sinta exposta. E aí, essas a gente não abre, em respeito. Silvia, a gente está chegando aqui, acho que ao encerramento do nosso podcast, né? E achei que foi um episódio potente, né? Você fala com o coração, a gente vê que você ama o que você faz, que você se encontrou nessa mentoria, nesse seu trabalho do salto financeiro. E isso é muito bom, quando a gente conversa com quem gosta do que faz, né? E obrigada por estar aqui, né? Por inspirar tantas mulheres, tantas pessoas, tantos casais, né? Eu não sabia que você atendia também homens, pensei que sua mentoria fosse só para mulheres. E por nos lembrar, né, que dinheiro é só uma ferramenta, né? A liberdade começa aqui dentro. Sim. E esse salto, ele é para quem tem coragem. Ele é para quem tem coragem. E é um salto possível. Ele é possível a todos, desde que você decida dar o primeiro passo. Exatamente. E se esse episódio te tocou de alguma forma, compartilha, envia para quem você acha que precisa, para aquela amiga que está passando uma situação difícil, que você fala, opa, tem uma frasezinha ali que é um insight que vai fazer a diferença na vida dela. Procurem a Silvia Tressino. Silvia Tressino. As redes sociais da Silvia. O trabalho que ela faz é fantástico, é magnífico. É nossa parceira aqui do Motivo agora, né, Silvia? Para várias possibilidades. Para várias possibilidades. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu acho que vai ser publicado, quando for publicado nosso episódio, vai ser incrível. Vai sim. E deixar, só para a gente fechar, Jordana, nunca deixem de fazer, como a gente deixou já bem claro aqui, qualquer ação mínima que você possa fazer. Ah, mas eu não estou ajudando. Está sim. Então, se você puder dar a mão para alguém hoje, se você viu esse episódio com
como a Jordana falou, mais do que compartilhar. Às vezes não é criticar, é só mandar. Você só envia e não fala nada. Porque às vezes o teu silêncio só diz assim, eu vi o que está acontecendo com você e em silêncio eu cuido. Exatamente. Às vezes isso é um ato de respeito ainda maior do que chegar e confrontar. Principalmente se essa mulher for aquela mulher resistente e durona. Isso eu digo que é um ato de amor, quando a gente lembra do outro, né? A gente está conversando aqui, eu estou me lembrando de gente, tá? A gente sempre... Eu estou me lembrando de gente. E eu, quando estiver prontinho, vai chegar em você, tenho certeza. Que maravilha. Muito obrigada, Jordana. Muito obrigada a cada um que vai assistir esse episódio. E o desejo do meu coração é que o meu trabalho, a minha missão, chegue à vida de cada uma dessas pessoas e que a sementinha fique ali plantada. E cada uma vai crescer na hora certa, não se cobre. Com certeza. Obrigada, Silvia. Muito um abraço obrigada. para vocês.